Aqui estamos mais uma vez para a nossa reflexão com a nossa querida benfeitora e saudando a todos os companheiros que estão conosco, aqueles que poderão chegar em outros momentos, que sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos refletir numa mensagem de grande importância, como todas, né? Mas essa mensagem, ela vem nos falando de todos os nossos momentos, de todas as nossas ações, dos nossos pensamentos, né? Dos nossos desejos, tudo que nós precisamos estar atentos. É a mensagem do capítulo, é o capítulo, né, 22 do livro Luz nas Trevas, que também é um livro novo, né, praticamente. Ele é de 2018, então é bem fresquinho, né? E esse livro, Joana vem trazendo considerações muito importantes assim para o nosso aprendizado, para a nossa vida, como sempre ela está nos ensinando, né? Como nós vivenciarmos no mundo físico e sairmos vitoriosos, né? A melhor maneira de nós estarmos vivenciando os nossos dias, as nossas vidas, as nossas missões, que todos nós certamente temos, né? Seja aquela missão de pai, de mãe, né? de educadora, de professora, qualquer missão é uma missão importante. E a paternidade não fica diferente, né? Então, a mensagem tem o título de Interferências Espirituais. E nós vamos, então, refletindo junto da nossa benfeitora, onde ela vem dizendo, né, justamente isso, que é um delicado capítulo, esse das interferências espirituais, no comportamento do ser humano, né? E é o que diz respeito a todas as interferências dos espíritos que nós sabemos existir, sabemos que acontece no nosso dia a dia, desses espíritos encarnados e desencarnados que deambulam, né? Que caminham no mundo físico, interagindo com o mundo espiritual. A doutrina espírita vem nos dar esse conceito bastante claro dessa interação constante, porque o mundo espiritual não é num lugar circunscrito, não é? É um mundo em outra dimensão, junto com o nosso mundo mesmo, né? Estamos todos envolvidos. O que nos separa, o diferencia, o distancia, é justamente a nossa evolução espiritual. Aqueles espíritos que estão já galgaram patamares maiores, estão em mundos, em lugares mais selecionados, né? Mais trabalhados, mais espiritualizados, enquanto que nós, que estamos aqui com as nossas questões ainda terrestres, né? Estamos vivenciando uns com os outros, de muitos que desencarnam e nem sabem que desencarnaram. Então, a nossa sintonia, nossas afinidades vão nos aproximar ou não desses espíritos. Então, ela vem dizendo que isso tudo é muito ignorado, né? Embora sistematicamente sempre houvesse acontecido, sempre houve isso. Não é a doutrina espírita que descobriu, mas sempre houve. Só que a doutrina vem nos enfatizar, vem nos dar conteúdo mais profundo para que nós possamos refletir sobre o assunto, né? Então, ela diz que a maioria não tem um conhecimento formulado, né, nos fatos, nas experiências incontáveis que acontecem. E pode-se dizer que são numerosas esses núcleos de que não têm conhecimento dessa verdade. E muito maior, certamente, o número de vítimas dos espíritos que
sintonizam, né? Fazendo até mesmo mal, arrastando para o sofrimento, para a obsessão, para todos aquelas situações que nós sabemos que acontecem, né? Nós que estudamos a doutrina espírita. E nem sempre isso ocorre de maneira clara, né? De maneira assim, uma obsessão simples. Pode ocorrer, como ocorre, vários casos, né, de subjugação. Então, tem lugar assim de maneira muito sutil na nossa vida, né? Essas obsessões, essas interferências vão se aproximando. Uma obsessão grave não acontece de um momento para o outro, então é como se fosse mesmo uma invasão aos poucos no nosso campo mental, assim como ocorrem as doenças. Raramente uma doença se manifesta de modo abrupto, e quando ela se manifesta assim, é porque já estava ocorrendo sutilmente. E a obsessão também é uma doença, né? Começa a transmitir o pessimismo, a melancolia, o autodepreciamento, quer dizer, a pessoa passa a ter uma baixa autoestima muito grande, dá atenção a calúnias, né? Ou se propõe a estar promovendo calúnias, participa de maledicências ou é vítima, comentários desairosos, quer dizer, quem também atua nessas ações são pessoas comprometidas, pessoas assediadas, quem sabe, né? Isso tudo gera para nós na Terra uma psicosfera doentia, né? Que nós, ou naquele ambiente onde nós estamos, onde nós trabalhamos, onde nós moramos, onde nós estamos, né, desenvolvendo as nossas tarefas, e aquilo passa a nutrir o nosso psiquismo. Então, insinuam-se de forma hábil, os espíritos se insinuam de forma hábil e quase natural, parecendo pertencer ao campo mental da vítima, as ideias que lhe são insufladas e lhes senhoreiam na área do conhecimento de tal forma que se torna difícil estabelecer uma diferença de conteúdos entre as próprias e as perturbações que propiciam. Quer dizer, as insinuações, as ideias que são insufladas são tão sutis que parecem ser nossas, né? Não sei se vocês já leram ou ouviram alguém relatar casos, né, da obra de André Luiz, que vem justamente trazendo o conhecimento do mundo espiritual para todos nós, para que nós possamos entender esse mecanismo, entender toda essas situações que desenvolve, né? E que nós, às vezes, não sabemos ou não percebemos. Então, ele vem trazendo todo o embasamento sobre essas questões no mundo espiritual, mostrando mesmo que a vida continua e que nós continuamos lá do jeito que nós somos. Então, somos espíritos perversos, espíritos galhofeiros, espíritos violentos, espíritos que odeiam, espíritos que querem vingança, estaremos nos portando dessa maneira no mundo espiritual. Então, essas influências, elas são muito sutis, tanto que, às vezes, nós podemos até falar determinadas coisas, é muito comum acontecer isso, por exemplo, numa discussão, né? Uma discussão ávida entre dois ou entre família, entre algumas pessoas, onde um fala, o outro responde, e naquele momento ali é muito comum haver um espírito ali no meio que provocou o espírito inimigo do núcleo, um espírito inimigo daquele que está em evidência, justamente incentivando essa discussão. E as pessoas falam numa naturalidade que parece que foi mesmo a pessoa que falou, e cria toda aquela psicosfera doentia,
que depois nós passamos a nos sentir até depauperados, né? Quem tem mediunidade sente, né, os efeitos daquela comunicação que houve ali, né? Aquela psicofonia que houve ali, sutil e que ninguém percebeu. Parece que foram os envolvidos que estão acompanhados desses irmãos infelizes, né? E isso é muito. Precisamos estar atentos, né? Na nossa vida, nas situações que surgem ao nosso redor. Pode ser em casa, pode ser numa aglomeração na rua, pode ser um ambiente que nós estamos também na rua, sempre poderá haver essas interferências. E toda ocorrência malsã, diz ela, é trabalhada na erraticidade inferior. Então, são espíritos inferiores que trabalham, que se interessam por essa distonia, né? Onde se amontoam ali, nessas regiões trevosas, os espíritos infelizes que ora se comprazem em perseguir, ora se comprazem em fazer o mal e participar até de ações, né? Malfazejas, né? De todos os tipos, brigas, roubos, crimes, situações passionais. Quantos casais, né, discutem, se agridem, se ferem e até se matam com situações dessa natureza, né, envolvidos por espíritos trevosos, espíritos inferiores que querem a desgraça alheia. Então, isso tudo é promovido por sentimentos como inveja, sentimento de vingança, prevenções, né? Perseguições doentias. Quantos espíritos perseguem outros companheiros encarnados, né? Que estão há anos com aquela situação e não sabem que se trata de uma obsessão, né? Não sabem. Então, ela diz que eles se envolvem no comportamento, né, gerando situações embaraçosas e agressividade desalmada, porque os impulsos internos estão fora do comando do próprio self, ou seja, os comandos internos, os impulsos internos, os nossos freios emocionais estão sem comando do espírito, né? E esse controle passa a ser realizado pela mente desse invasor, né? Cheio de ódio, que amplia as percepções à medida que o tempo passa, à medida que esse invasor, esse obsessor, vai tomando o espaço, vai dominando aquela mente, ele vai dominando cada vez mais a vontade também desse companheiro, né? Que é a vítima, entre aspas, porque, não na verdade, não existem vítimas, né? As vítimas de hoje foram algozes de ontem e nós não sabemos o que nós fizemos a determinados companheiros que podem estar no mundo espiritual, como também pode estar encarnados dentro até da nossa própria família, mas nós não sabemos o que foi que nós planejamos, o que nós participamos, o que nós desejamos e o que nós fizemos mesmo, né, ontem. Ontem, em existências passadas, que com o esquecimento, que é uma bênção, porque se nós nos lembrássemos, nós talvez enlouqueceríamos e não daríamos conta da nossa encarnação. Então, hoje nós não lembramos, mas, na verdade, não somos vítimas, né? E aí ela continua. Sendo as almas que viveram na Terra e sob a ação dos karmatelos dos erros praticados, que é o que nós estamos falando, né? Esses espíritos que hoje obsediam, que hoje estão correndo atrás das contas que querem ser, que eles querem que sejam prestadas, né? Que aquele companheiro dê conta daquele ato que ele praticou, ele já viveu na Terra, né? Então, ela diz, rebolcam-se no ódio, se envolvem, se imantam no ódio e comprazem-se
e infernizar aqueles que lhe dão guarida moral e psíquica. É urgente a necessidade de alteração da conduta pessoal, de forma a gerar-se campos vibratórios propiciadores à realização do bem e da saúde. Então, medidas devem ser urgentes quando nós queremos intervir no processo obsessivo. E nós, interessados, aqueles que estamos envolvidos, precisamos de mudar a nossa conduta, de ver como nós estamos agindo, de ver que tipo de pensamentos nós estamos emanando, que tipo de pensamento em relação a outras pessoas nós estamos conservando dentro de nós, dentro da nossa mente, e trabalhar urgentemente, porque se nós não mudarmos a nossa conduta, esse processo obsessivo pode durar toda a encarnação. Então, ela continua dizendo que, de imediato, quando isso ocorre, os espíritos generosos acercam-se e passam a influenciar emocionalmente e mentalmente, com beleza, com imagens agradáveis, com estados de euforia e bem-sucedidas realizações. Caso permaneçam as ideias nefastas, os fenômenos mórbidos e desditosos mudam de hábitos. Assumir-se novas posturas mentais é a terapia adequada a esse início de assédio, né? Assédio moral, assédio espiritual. E no início dessas situações, dessas obsessões, os espíritos generosos sempre nos socorrem, né? Influenciando emocionalmente, mentalmente, com imagens, de forma que nós possamos criar um universo diferente para que essas ideias nefastas se afastem. Mas à medida que não se mudam os hábitos, isso se agrava. Então, de imediato, esses espíritos generosos acercam-se e passam a influenciar emocional e mentalmente, né, a esses companheiros, e pode até asseverar com a mente, quer dizer, através da mente, eles podem corrigir, chamar atenção, né, com os pensamentos e com ocorrências semelhantes que dão lugar através da somatização. Os espíritos perturbadores vigiam as nascentes do coração das suas possíveis vítimas a fim de dominá-las depois. O que ela está dizendo? Que esses espíritos que perturbam, que odeiam, que querem, que se satisfazem em estar perturbando o ambiente, a pessoa, trazendo esses malefícios, eles estudam o campo mental, o campo emocional daquela criatura, né? E diante desses estudos, eles passam a dominar a criatura, né? O sentimento. Então, se ela traz ódio, se ela traz vontade de vingança, se ela traz desejos inferiores, eles incentivam esses desejos, esses pensamentos, esses sentimentos, para que ela, movida por esse ódio, por essa vontade, né, de colocar em evidência aquele sentimento, eles possam trazê-la como presa, né? Eles começam a dominar a essa criatura pelo sentimento. Então, Joana coloca nessa primeira parte da mensagem toda ela apresenta a situação, como é que ela acontece, né? E agora, na segunda parte, ela vem fazendo as observações. Quando te vejas sitiado, né, ou envolvido, e com a mente turbada, o raciocínio entorpecido, os sentimentos confusos, o comportamento estranho, assinalado pelo mau humor, né?
Pensa na possibilidade de encontrar-te sob a inspiração inferior. Olha que importante. Então, é aquele dia que a gente acorda mal, né? Que a gente não quer falar com ninguém, que a gente responde mal, que a gente está de mal com a vida, como nós costumamos falar, é um momento de atenção, principalmente porque nós acordamos, saímos ali do sono, a nossa alma estava emancipada, e onde, por exemplo, nós poderíamos estar, né, para acordar daquela forma, acordar com esse tipo de sentimento, com essa emoção toda perturbada, envolvida pelo mau humor, né? E ela diz, então, nesse momento, já pensamos nós que podemos nos encontrar sob uma inspiração inferior? Podemos estar sendo vítima naquele momento de um desses espíritos, né? Que esteve conosco, que nos aconselhou durante a noite, que sabe dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, e agora ele vem, né, começar a insuflar as suas ideias. Então, ela diz que impressões que chegam à mente com caráter desolador são transmissões hipnóticas dos maus espíritos interessados no intercâmbio infeliz. Então, aquelas impressões, aquelas ideias, né, que nos chegam de repente, que parece que nós somos outra pessoa, né? E às vezes a gente, como eu pude pensar isso, né? Como é que eu posso pensar isso? Que a gente quer, às vezes, afastar aquele pensamento e o pensamento não quer ser afastado. Então, nós podemos estar nesse intercâmbio de infelizes de espíritos interessados em nos perturbar. Doenças repetitivas com a mesma sintomatologia, aquela pessoa que tem sempre aquela dor de cabeça, sempre aqueles sintomas, né? Então, sempre repetindo daquela forma, caracterizada pelo cansaço, amolentamento das ações, quer dizer, desânimo de fazer as ações, desinteresse pelo bem, pelo trabalho, surtos depressivos, insônias também, né? São típicas de perturbações espirituais. Então, atenção, nós precisamos dormir, precisamos descansar, precisamos trabalhar, precisamos ter as nossas atividades. Então, quando nos surgem aqueles impedimentos que nos querem nos tirar dessas ações, desses movimentos saudáveis, estejamos atentos. É certo que existe expressivo número de enfermidades físicas, emocionais e psíquicas que servem de provações ou de expiações à criatura na sociedade terrestre, em razão do seu estágio de inferioridade. Então, ela está afirmando que é certo que existe grande número de enfermidades físicas, enfermidades emocionais, psíquicas, né? Está aí a depressão. Mas a gente tem que estar atento na origem desses males. Como é que tudo começou? Qual o sentimento que me envolve quando eu estou nessa situação? E ela diz, no entanto, mesclam-se com essas doenças, ou simulando-as, espíritos inimigos do bem. Veja só, são responsáveis pela sua instalação ou piora, quando possuem a sua gênese orgânica. Então, existem realmente as dores, as dificuldades, os desânimos, a depressão, a ansiedade, mas quando elas surgem, elas podem estar mescladas, né, desse envolvimento que os espíritos sabem fazer, aumentando aqueles quadros, aqueles sintomas, e colocando a pessoa, às vezes, de cama mesmo, impedindo, por exemplo, o trabalho no bem, uma pessoa que está envolvida, está participando da casa espírita, está participando dos trabalhos, está participando das atividades, de repente passa a não ter vontade de ir. Não pode ser um envolvimento, uma sugestão
desses companheiros que não estão comprometidos com o bem, né, podem estar ali instalando a piora dessas situações. Então, em face dessa situação, se nós já temos uma ideia, né, uma orientação sobre como tudo isso ocorre, como pode estar sendo ocorrido, ela diz que nós devemos nos prepararmos emocional e espiritualmente, nos prevenindo desses suplícios provocados por essas entidades, né? Então, como é que nós vamos nos preparar? É o que ela vai agora estar nos trazendo, né, esses conceitos. Não dês tréguas aos pensamentos inquietantes. Então, a gente, às vezes, tem aqueles pensamentos, não para de pensar, queremos dormir e aqueles pensamentos não nos deixam. Então, é o momento de nós estarmos atentos. Vamos orar, vamos ler uma página, vamos fazer algo para cortar, né, aquele sintoma. Estabelece a lógica da crença que somente te acontece aquilo que é melhor para ti, mediante o processo da evolução. Às vezes, nós temos determinadas ansiedades, determinados pensamentos tão ansiosos, né, com medo de acontecer determinadas situações, medo de que aquela crise piore, aquela situação que nós estamos vivendo piore. Então, ela diz para nós estabelecermos um pensamento lógico de que só acontece aquilo que é melhor para nós. Então, Deus está no comando de tudo. Não devemos nos amedrontar, ficarmos ansiosos, angustiados, perdendo o nosso sono ou atrapalhando a nossa noite com esses pensamentos. Confiemos em Deus, né? Então, ela diz assim, permanece vigilante quanto às questões que desorganizam os teus programas dignificantes e ser simples de coração e dócil de conduta, né? Então, vamos ser simples nos nossos desejos, nos nossos objetivos, vamos orar mais, vamos ter uma conduta dócil, flexível, principalmente na convivência, né? As conspirações das forças do mal para te ajustarem são contínuas. E quando não encontrarem campo para a sintonia, buscarão pessoas insensatas e elas insensatas a elas, né? E semelhantes para provocar-te. Então, muitas vezes, isso é muito comum acontecer no núcleo familiar, onde as pessoas não perseveram na oração, onde as pessoas vivem sem ter uma responsabilidade com Deus, né? Porque nós precisamos de ter essa religiosidade, principalmente dentro do lar, mas às vezes não ocorre isso. Familiares ali de diversos níveis evolutivos estão reunidos e muitas vezes geram essas harmonias. E nós, conhecedores de tudo isso, muitas vezes perseveramos na oração, fazemos a nossa parte. E o que acontece? Esses espíritos podem sintonizar-se com outros companheiros que estão ali, né, junto de nós, mais fáceis, mais flexíveis para eles manipularem, para eles dominarem e vão nos atingir, né, indiretamente, trazendo a perturbação, trazendo, às vezes, através de um filho, através de um marido, aquele companheiro que chega alcoolizado, que fala uma porção de bobagens, né? E que no seu estado normal talvez não falasse, mas naquele momento, movido pela bebida, chega em casa todo desarmonizado, tentando desarmonizar o ambiente, trazendo esses companheiros para dentro do lar. Isso é muito comum, né? Então, qual é a nossa atitude? Vamos perseverar na oração,
na leitura do Evangelho, no culto no lar, fortalecendo as nossas cadeias vibratórias, pedindo a Deus mesmo a proteção, né, das cadeias eletromagnéticas que os espíritos fazem em torno do nosso lar, em torno do ambiente onde nós costumamos fazer o nosso culto, fazer os nossos estudos. Nós temos essa condição, né, de estarmos pedindo a Deus essa proteção, falando claramente, né, e orando por esses que se deixam ser manipulados, porque eles não sabem, né, como acontece. Muitas vezes nós vamos falar, não acreditam, até riem, né, das nossas observações, das nossas advertências, mas a gente sabe que é verdade. Nós sabemos que é verdade. E voltando a André Luiz, nós temos lá no livro Os Mensageiros um exemplo do lar de Dona Isabel, né? Aquele lar que era ali fortalecido pela prece, fortalecido pela orientação evangélica que ela dava aos seus filhinhos, da perseverança que ela tinha no culto no lar, todos os dias que eram marcados para esse encontro com Jesus. E isso tudo, meus irmãos, fazem com que as nossas paredes espirituais, se é que nós podemos nos referir assim, se tornem inatacáveis, se tornem protegidas e nos dê essa paz que nós sempre sabemos que vem de Jesus e que esses espíritos não têm condição, né, de intervirem nesse momento em que nós estamos protegidos por essas ferramentas tão poderosas que é a oração, o culto no lar, a presença de Jesus conosco. E ela diz ainda, né, que nós devemos cultivar pensamentos de ternura, de amor, que produzem hormônios geradores de paz e de alegria. Os bons sentimentos, né? Os pensamentos gentis, não guardar raiva, não guardar mágoa. É certo que às vezes acontece alguma coisa conosco que a gente fica alguns dias envolvido por aquelas vibrações, mas que nós possamos intensificar a nossa oração, pedindo a Deus, pedindo aos nossos amigos espirituais, ao nosso anjo guardião, que afaste de nós aqueles sentimentos, que limpe o nosso vaso orgânico, que limpe o nosso coração de qualquer sentimento que possa ser veículo, né, de trazer esses irmãos para junto de nós, desarmonizando toda a nossa ambiência espiritual. E no final ela vem nos dizendo: tu és o responsável pelas ocorrências em que te vês envolvidos. Então, nós somos responsáveis toda vez que uma situação desagradável, desequilibrada, né, acontece junto de nós, porque nós somos os responsáveis pelos nossos pensamentos, sentimentos e atos, né? Então, temos que estar atentos. Mantenha a resignação dinâmica. Eu gosto muito dessa expressão que Joana nos fala, resignação dinâmica, que é justamente agir com retidão, ela diz. Submete-se, age com retidão e persevera no bem. É entender que aquela situação está ocorrendo, que nós somos frágeis e que nós precisamos da presença de Deus no nosso coração, a presença de Jesus, a presença dos nossos amigos espirituais, para nos fortalecer naquele momento. E perseverar no bem. Perseverar no bem é termos pensamentos bons, termos bons propósitos para a nossa caminhada, trabalhar, não deixar o nosso dia envolvido com horas vazias, né? Trazer sempre o trabalho junto de nós. Então, ela diz que, desse modo, conseguirás manter o equilíbrio. Então, veja, né? Cada vez que te libertares de uma situação deplorável, sentirás força e coragem para crescer na direção de Deus. Então, cada vez que nós
temos a vitória diante de uma situação semelhante, nós sentiremos essa força, essa coragem, né? Porque estamos sentindo a presença de Deus, sentindo que estamos crescendo em direção a Deus. Sintoniza com o amor e serás aureolado pela paz. Então, uma bela lição, apesar de ser uma grande advertência, né, para todos nós, porque ninguém estamos livres do assédio espiritual, da influência espiritual, das intervenções espirituais. Então, que possamos manter os nossos pensamentos equilibrados, as nossas emoções movidas pelo amor, trabalhando, conhecendo melhor os sentimentos que vão no nosso coração, não guardando mágoa nem ódio, orando sempre, todos os dias, sem cessar, pedindo a Deus essa paz e agradecendo. O sentimento de gratidão também é uma ferramenta maravilhosa que nos conecta ao Criador, né? Nos reconhecermos como filhos de Deus e muito cuidados por Ele, porque Ele é amor e Ele é bondade e misericórdia. E que nós possamos estar sempre revigorados pela prece e que o Senhor possa nos abençoar, abençoar a nossa semana de trabalho, de estudo, enfim, de atividades, e que as nossas tarefas também sejam abençoadas. E que nós possamos estar aqui, semana que vem, com mais uma reflexão da nossa benfeitora, trazendo paz e harmonia para todos nós. Fiquem com Deus, com Jesus, um ótimo resto de domingo e até mais, se Deus quiser, porque Ele quer.